Daniel ajudava a atravessar a rua todas as manhãs há 3 meses. A mulher na cadeira de rodas, que nunca falava, apenas acenava com a cabeça em sinal de agradecimento, com um olhar que demorava um segundo a mais. Ele disse a si mesmo que era gentileza, o tipo de pequeno ritual que o fazia sentir-se novamente um homem decente depois de tudo o que tinha perdido. Mas a sua filha de 12 anos percebeu algo que ele não tinha percebido. O olhar da mulher não era de gratidão, mas de atenção, como alguém a estudar um quebra-cabeças que tentava resolver há anos. Então, uma manhã, quando ele se abaixou para ajustar o freio da cadeira de rodas dela, ela agarrou o seu pulso com uma força surpreendente. O seu sussurro foi tão suave que ele quase não ouviu. Não se lembra de mim, pois não? O estacionamento da farmácia, de repente, pareceu muito silencioso. O sol da manhã muito brilhante contra o asfalto. Ele procurou reconhecimento no rosto dela, qualquer coisa, mas encontrou apenas um sorriso que não chegava aos olhos. O que aconteceu há 8 anos que ele enterrou tão profundamente que até a sua própria memória tentou esquecer. A rotina matinal tornou-se tão automática quanto respirar para Daniel Fletcher. Acordar às 5h30, tomar banho, preparar o pequeno almoço para Sophie, arrumar o almoço dela, levá-la à escola às 7h15 e, em seguida, ir para o seu turno na farmácia Morrison, na Maple Street. Ele trabalhava no almoxarifado de madrugada há 6 anos, desde que o divórcio o deixou lutando para reconstruir uma vida que parecesse estável o suficiente para a sua filha. O trabalho era tranquilo, metódico, verificando o inventário, arrumando medicamentos nas prateleiras, ocasionalmente ajudando clientes que chegavam antes da abertura oficial. Não era a carreira que ele imaginava aos 25 anos, mas aos 43. Ele aprendeu que a vida raramente pede permissão antes de reescrever os seus planos. A mulher na cadeira de rodas apareceu pela primeira vez numa terça-feira no final de agosto. Daniel tinha acabado de descarregar um caminhão de entregas quando a viu a lutar na berma do passeio, à porta da farmácia, com as rodas presas numa fenda no pavimento. Sem pensar, correu até lá e libertou a cadeira. Depois ajudou-a a atravessar o cruzamento até a paragem de autocarro do outro lado. Ela parecia jovem, provavelmente com cerca de 30 anos, com cabelo escuro preso num rabo de cavalo e um rosto que seria impressionante se não fosse pelo cansaço gravado em cada linha. As suas pernas estavam imóveis sob um casaco de ganga desbotado, colocado sobre o colo como um cobertor. Ela não falou, apenas acenou com a cabeça uma vez. E Daniel voltou ao trabalho sem pensar nisso. Mas ela estava lá novamente na manhã seguinte e na manhã depois dessa. Na segunda semana, Daniel deu por si à procura dela. Não conscientemente no início, apenas uma consciência periférica de que por volta das 6h45 ela apareceria na mesma berma. Ele saía, ajudava a atravessar, trocavam o mesmo aceno silencioso e ele voltava às suas tarefas. Os seus colegas de trabalho gozavam com ele por causa do seu ritual matinal, mas Daniel não ligava. O que mais ele poderia fazer? Deixá-la sozinha? Ainda assim, algo nela o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a idade dela. Ela era muito jovem para estar numa cadeira de rodas, muito jovem para ter aquele cansaço nos olhos. Ou talvez fosse o facto de ela nunca sorrir, nunca fazer conversa fiada, apenas aceitar a ajuda dele com uma paciência resignada que parecia mais pesada do que a gratidão deveria ser. Sophie percebeu antes dele que algo estava errado. Eles estavam a jantar numa quinta-feira à noite, esparguete de um frasco, pão de alho do congelador, quando ela pousou o garfo e disse: "Pai, por que é que aquela senhora fica a olhar para ti assim?" Daniel estava a navegar no telemóvel, mal prestando atenção. "Que senhora?" Sophie deu uma mordida deliberada, mastigando lentamente, como fazia quando queria parecer indiferente a algo que a incomodava. "Aquela que tu ajudas todas as manhãs. Eu a vi ontem quando você me deixou aqui. Ela estava a observar você do outro lado da rua. Observando você de verdade. Não da maneira normal como as pessoas olham para alguém." Daniel sentiu um calafrio na espinha, mas forçou uma risada. "Você tem assistido a muitos programas de mistério. Ela só está agradecida. Só isso." Sophie encolheu os ombros, mas os seus olhos mantinham aquele olhar cético que ela herdara da mãe. O olhar que dizia que ela sabia quando os adultos estavam a mentir para si mesmos. Naquela noite, Daniel ficou acordado por mais tempo do que o normal,
revivendo as suas interações com a mulher. Havia algo estranho no olhar dela. Ele tentou imaginar o rosto dela claramente, mas descobriu que não conseguia. Ela se tornara uma presença constante, como o sinal de parada na esquina ou o toldo desbotado da padaria ao lado. Presente, mas não realmente vista. Exceto que agora que Sophie tinha chamado a atenção para isso, Daniel não conseguia deixar de ver. A maneira como as mãos da mulher agarravam as rodas da cadeira, os nós dos dedos brancos de tensão. A maneira como ela se mantinha rígida mesmo quando ele a ajudava, como se não confiasse nele, apesar de aceitar a sua ajuda todos os dias. Na manhã seguinte, Daniel prestou mais atenção. Quando se aproximou da cadeira de rodas dela, reparou em coisas que de alguma forma não tinha notado antes. A cadeira em si era relativamente nova, do tipo parcialmente coberto pelo seguro, mas ainda assim cara o suficiente para sugerir que ela não a usava há muito tempo. As suas roupas estavam limpas, mas gastas. Calças de ganga com bainhas desgastadas, um casaco com capuz cinzento que já tinha visto dias melhores, tênis que pareciam pouco usados porque ela nunca precisava de andar com eles. Mas as suas mãos, segurando as rodas enquanto tentava manobrar para a frente, não eram as mãos de alguém que passara anos numa cadeira de rodas. Eram fortes, mas sem as calosidades resultantes de anos de autopropulsão. Eram as mãos de alguém que ainda estava a aprender, ainda a adaptar-se, ainda zangado por ter de se adaptar. Bela manhã, disse Daniel, tentando quebrar o silêncio que se estendia por 3 meses desses encontros. A mulher inclinou ligeiramente a cabeça, mas não respondeu. Ele podia sentir a atenção dela sobre si, mesmo que ela estivesse voltada para a frente. Podia sentir o peso dos olhos no lado do seu rosto. O semáforo mudou. Ele empurrou-a pela passadeira, as rodas a clicar sobre as linhas pintadas, e deixou-a no passeio do outro lado. Ela acenou com a cabeça, como sempre, e Daniel virou-se para ir embora. Ele deu 3 passos quando ouviu um som tão suave que poderia ter sido o vento. Só que não havia vento naquela manhã. Obrigada, Daniel. Ele parou e virou-se. A mulher já estava a rolar a cadeira de rodas pela calçada em direção ao ponto de ônibus, de costas para ele, movendo-se com uma velocidade surpreendente para alguém que parecia tão indefesa momentos antes. Daniel ficou parado na beira da faixa de pedestres, com o coração batendo forte, os carros buzinando enquanto o semáforo mudava novamente. Ela sabia o nome dele, mas ele nunca lhe disse seu nome. Ele nunca usava crachá. A Morrisons não exigia isso dos funcionários do almoxarifado. Então, como ela sabia? A pergunta acompanhou-o durante o resto do seu turno, circulando nos seus pensamentos como uma mosca persistente. Talvez alguém na farmácia tivesse mencionado o seu nome ao alcance dos seus ouvidos. Talvez ela tivesse ouvido Sophie chamá-lo de pai uma manhã e depois perguntado por aí. Maple Street era um pequeno distrito comercial. As pessoas falavam. Devia haver uma explicação lógica. Mas naquela noite, depois de colocar Sophie na cama, Daniel fez algo que não fazia há anos. Ele tirou a velha caixa de papelão da prateleira de cima do seu armário, aquela com a etiqueta Legal 2015, escrita com a caligrafia elegante da sua ex-mulher, e começou a examinar o conteúdo. Documentos judiciais do divórcio, extratos bancários, contas antigas e, debaixo de tudo isso, uma pasta que ele quase havia esquecido que existia, cheia de papéis de um incidente que ele passou 8 anos tentando apagar da sua memória. As suas mãos tremiam ao abri-la. As páginas estavam amareladas nas bordas, a tinta ligeiramente desbotada, mas ainda legível. Relatórios policiais, documentos de seguro, correspondência jurídica e, no fundo, um recorte de jornal que ele não se lembrava de ter guardado. A manchete estava em negrito. Aluno de dança local morre em acidente na autoestrada. O acidente aconteceu numa noite de sábado, no final de março de 2016. Daniel tinha 35 anos e trabalhava como motorista de entregas para uma empresa de móveis para pagar as contas, enquanto o seu casamento desmoronava e as suas dívidas aumentavam. Ele tinha acabado de fazer a última entrega do dia, um sofá seccional para uma casa nos subúrbios, e estava voltando para o armazém quando viu o caminhão, um semi-reboque zigue-zagueando ligeiramente entre as faixas da autoestrada, com o reboque ultrapassando a linha central. Daniel estava 3 carros atrás, observando tudo acontecer como se fosse em câmera lenta.
O caminhão deu uma guinada para a direita, corrigiu demais para a esquerda e em seguida cruzou as duas faixas. O carro diretamente à frente do caminhão, um pequeno sedã prateado, não tinha para onde ir. O impacto foi estrondoso, metal rangendo contra metal, e em seguida, tudo ficou em silêncio, exceto pelo chiado do radiador e o tic-tac de um motor moribundo. Daniel parou com uma dúzia de outros motoristas. Alguém já estava a ligar para o 112. Outra pessoa correu em direção aos destroços com um extintor de incêndio. Daniel aproximou-se do sedã, que tinha sido esmagado contra o guardrail com o capô dobrado como um acordeão. O lado do motorista estava muito danificado para ver o interior, mas ele conseguiu perceber um movimento no banco do passageiro. Uma jovem mulher, talvez com cerca de 20 anos, com o rosto pálido de choque, sangue a escorrer de um corte na testa. Ela tentava falar, tentava apontar para algo no banco de trás, mas Daniel não conseguia entender. Mais tarde, ele soube que ela estava lá a apontar para a sua bolsa de dança, para a carta de aceitação de uma prestigiada companhia em Nova York que ela tinha acabado de receber naquela manhã, para o futuro que estava a ser esmagado junto com as suas pernas debaixo do painel. A ambulância chegou 6 minutos depois. Quando a retiraram do veículo, as suas pernas estavam presas debaixo do painel, torcidas em ângulos que deixaram Daniel com náuseas. Os paramédicos trabalharam com eficiência urgente, mas Daniel podia ver nos seus rostos. A rapariga no sedã nunca mais voltaria a andar. Ele deu um breve depoimento à polícia. Sim, ele tinha visto o caminhão perder o controle. Não, ele não tinha visto o sedã fazer nada de errado. E então ele foi para casa e tentou esquecer. Tentou apagar da sua mente a imagem daquelas pernas torcidas. Tentou não ouvir o som dos gritos dela enquanto a retiravam do veículo. Durante 2 semanas, ele quase conseguiu. Mas então começaram os telefonemas. Um advogado que representava a empresa de transportes queria entrevistá-lo. Estavam a preparar um processo, disseram, tentando determinar a responsabilidade. Daniel contou-lhes o que tinha dito à polícia. O caminhão tinha causado o acidente. O sedã era inocente. Mas o advogado continuou a ligar, continuou a pressionar, continuou a insinuar que talvez Daniel não tivesse visto as coisas tão claramente como pensava. Talvez o sedã estivesse em excesso de velocidade. Talvez tivesse mudado de faixa repentinamente. Talvez o jovem motorista estivesse distraído a enviar mensagens sem prestar atenção. Talvez, talvez, talvez. E então começaram as ofertas, pequenas no início, $200 pelo seu tempo e inconveniência, se ele apenas revisasse a sua declaração e considerasse se poderia ter se enganado sobre certos detalhes. Depois $500, depois $1.000. Daniel estava a afogar-se. A sua esposa tinha acabado de pedir o divórcio. Estava com 3 meses de atraso no aluguer. Os seus cartões de crédito estavam no limite. Há semanas que comia ramen e manteiga de amendoim porque não tinha dinheiro para comprar mantimentos a sério. Os $1.000 pareciam uma boia de salvação num oceano que estava determinado a afundá-lo. Disse a si mesmo que era apenas um pequeno ajuste. Estava 3 carros atrás. Talvez não tivesse visto o sedã a acelerar tão claramente como pensara inicialmente. Talvez estivesse a ir mais rápido do que o limite. Talvez isso tivesse contribuído para a incapacidade do motorista de evitar a colisão. A culpa ainda era principalmente do caminhão. Mas se o sedã tivesse 15% da culpa, os valores do acordo mudariam. As seguradoras dividiriam os custos, a empresa de transportes pagaria menos e a rapariga, bem, ela ainda receberia uma indemnização, mas não tão alta. Então, Daniel assinou a declaração revisada. Ele pegou o dinheiro, pagou o aluguel, comprou mantimentos. Ele se convenceu de que não tinha realmente mentido. Apenas ajustou sua lembrança de que era um crime sem vítimas, porque a menina ainda seria cuidada, só que de maneira diferente, que ele não tinha escolha, que qualquer pessoa em sua posição teria feito a mesma coisa. E então enterrou a pasta no fundo do armário e nunca mais olhou para ela. Não leu os artigos subsequentes sobre como o acordo reduzido tinha afetado a bailarina. Grace Hollis. O nome dela era Grace Hollis, incapaz de pagar os cuidados de longo prazo de que precisava. Não leu sobre como ela tinha perdido a bolsa de estudos, o apartamento, o lugar na companhia de Nova York. Não leu sobre como ela passou 2 anos numa clínica de reabilitação
e depois foi liberada com uma cadeira de rodas e um voucher para moradia subsidiada e nada mais. Daniel fechou a pasta com as mãos a tremer. O recorte de jornal caiu no chão, uma foto de Grace Hollis aos 22 anos, em pé na ponta dos pés num estúdio de dança, com toda a vida pela frente. Ele pegou-a com os dedos dormentes e ficou a olhar para o rosto na fotografia. Então ele evocou na mente a imagem da mulher que vinha ajudando todas as manhãs há 3 meses. O mesmo cabelo escuro, as mesmas maçãs do rosto salientes, os mesmos olhos. Embora na foto eles brilhassem com ambição e agora estivessem apagados com algo que parecia paciência. Uma paciência terrível e vigilante. Era ela, a bailarina cuja carreira ele ajudara a destruir. A rapariga cujas pernas foram esmagadas enquanto ele ficava parado a assistir. E ela estava à espera naquela berma, todas as manhãs há 3 meses, deixando-o ajudá-la, deixando-o sentir-se uma boa pessoa, sabendo exatamente o que ele tinha feito. Na manhã seguinte, Daniel quase não saiu quando a viu na berma. Ficou parado no almoxarifado da farmácia, observando pela janela enquanto ela lutava para subir na calçada, com as rodas a escorregarem na borda de betão. Todos os seus instintos lhe diziam para ficar dentro de casa, fingir que não tinha notado, deixar que outra pessoa a ajudasse. Mas ele sabia com uma certeza doentia que ela esperaria. Ela ficaria sentada ali todas as manhãs até que ele saísse. Porque fosse o que fosse, qualquer confronto, vingança ou acerto de contas que ela tivesse planejado, precisava da participação dele. Então ele empurrou a porta e caminhou em direção a ela, com as pernas parecendo pertencer a outra pessoa. Ela não olhou para cima quando ele se aproximou. Não o reconheceu até que ele alcançou as alças da cadeira dela. Então ela falou, ainda olhando para frente. Alguma vez pensas naquela noite, Daniel? A voz dela era calma, quase conversacional, como se estivessem a discutir o tempo. As mãos de Daniel congelaram na cadeira. A garganta ficou apertada, a língua pesada. Não sei do que estás a falar. Ela emitiu um som que poderia ser uma risada. Claro que não. Pessoas como você nunca pensam. É mais fácil assim, não é? Simplesmente esquecer, dizer a si mesmo que não importava. Cobrar o cheque e seguir em frente. A rua ao redor deles parecia borrada. Os sons da manhã se transformavam em ruído branco. A boca de Daniel estava seca, o coração batia forte contra as costelas. Quem é você? A mulher finalmente virou a cabeça e Daniel viu o rosto dela claramente pela primeira vez. Não apenas a superfície, mas a dor, a raiva e a exaustão gravadas em cada traço. Meu nome é Grace Hollis, disse ela baixinho. Há 8 anos eu tinha 22 anos. Estava a voltar para casa do estúdio de dança, onde acabara de ser aceita no programa de estágio do New York City Ballet. Um caminhão semi-reboque derrapou na minha frente. Passei 11 meses no hospital, perdi a minha bolsa de estudos, perdi a minha carreira, perdi a capacidade de dançar novamente, de andar novamente, porque um homem chamado Daniel Fletcher disse em tribunal que talvez eu estivesse a conduzir em excesso de velocidade, que talvez eu fosse parcialmente responsável pelo que me aconteceu. Daniel sentiu o chão inclinar-se sobre os seus pés. Eu nunca testemunhei em tribunal. Foi apenas uma declaração. O sorriso de Grace era amargo. A sua declaração foi incluída nas provas. O efeito foi o mesmo. A seguradora usou-a para reduzir o meu acordo em 65%. 65%, Daniel. Sabe o que isso significou para alguém como eu? Eu tinha 22 anos, não tinha nada. Não tinha dinheiro da família, nem fundo fiduciário, apenas uma bolsa de estudos, um sonho e um corpo que podia fazer coisas incríveis. A tua declaração, a tua mentira, significou a diferença entre receber os cuidados de que precisava para talvez recuperar alguma função nas minhas pernas e passar o resto da minha vida assim. Ela apontou para si mesma na cadeira de rodas, para as roupas gastas e para a exaustão que parecia emanar dos seus poros. Fiquei sem casa 2 vezes, dormi em abrigos, passei dias sem comer porque tinha de escolher entre comida e os medicamentos que impedem a dor nos nervos de me enlouquecer. Tudo porque precisavas de dinheiro para pagar a renda. O semáforo mudou. Os carros começaram a buzinar. Grace afastou a cadeira dele e começou a atravessar o cruzamento sozinha. Daniel ficou paralisado,
observando-a atravessar a passadeira com a mesma determinação cuidadosa que testemunhava todas as manhãs há 3 meses. E de repente ele entendeu. Ela não precisava da ajuda dele, nem uma única vez. Ela estava a testá-lo, observando-o, esperando para ver se ele a reconheceria, se algum lampejo de memória ou culpa viria à tona. E ele falhou no teste todos os dias. Ele olhou para ela e viu um caso de caridade, uma boa ação, uma oportunidade de se sentir melhor consigo mesmo. Ele nunca a viu como uma pessoa a quem ele havia feito mal. Naquela noite, Sophie encontrou-o sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. Pai, está bem? Daniel olhou para a sua filha, de 12 anos, ainda jovem o suficiente para acreditar que o pai era um bom homem, ainda inocente o suficiente para pensar que o mundo fazia sentido. Como explicar à sua filha que destruíra a vida de alguém? Que escolhera a sua própria sobrevivência em detrimento do futuro de outra pessoa? Que o homem que ela pensava que ele era não existia realmente? Sophie, disse ele lentamente, se descobrisse que alguém em quem confiava tinha feito algo realmente mal há muito tempo, continuaria a amá-lo? Sophie franziu a testa, intrigada com a pergunta. Tipo, quão mal? Daniel esforçou-se por encontrar palavras que não a abalassem. Mal o suficiente para arruinar a vida de outra pessoa. Sophie ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão séria que a fazia parecer mais velha do que a sua idade. Então ela disse com muito cuidado. Acho que gostaria que essa pessoa consertasse o erro, se pudesse. E se não pudesse consertar, gostaria que pelo menos tentasse fazer o certo. Porque é isso que as pessoas boas fazem quando cometem um erro. Elas não dizem apenas, desculpe. Elas realmente fazem algo. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele com uma percepção desconfortável. Você fez algo ruim, pai? Daniel queria mentir. Queria protegê-la disso, dele, do conhecimento de que o pai era capaz de tamanha crueldade casual. Mas pensou no rosto de Grace naquela manhã, nos 8 anos que ela passou a pagar pela covardia dele, e não conseguiu. Sim, disse baixinho. Fiz algo muito mal e acho que é hora de tentar consertar. Na manhã seguinte, Daniel não esperou por Grace na calçada. Em vez disso, caminhou 3 quarteirões até o ponto de autocarro onde ela passava os seus dias. Um cartaz de papelão encostado à sua cadeira de rodas dizia: qualquer ajuda é bem-vinda. Ela viu-a aproximar-se e a sua expressão endureceu, as mãos apertando as rodas como se preparasse para fugir. Mas Daniel falou antes que ela pudesse se mover. Não estou aqui para dar desculpas, disse ele, a voz áspera com as palavras que ensaiara a noite toda. Mas ainda assim parecia inadequado. Estou aqui para lhe dizer que tem razão em tudo. Eu menti. Eu sabia que o acidente não tinha sido culpa sua. E menti mesmo assim porque precisava do dinheiro e convenci-me de que não importava. Que ainda receberia o suficiente para ficar bem. Não pensei no que estava a tirar de si. Não pensei em si de todo. Na verdade, eras apenas um conceito abstrato, um número de processo. E peço desculpa. Sei que isso não resolve nada. Sei que não te devolve o que ajudei a tirar. Mas peço desculpa. Grace olhou para ele por um longo momento. A luz da manhã refletia o prateado em seus cabelos escuros. Muito prateado para alguém de 30 anos, do tipo que vem do estresse e da dor, e das noites passadas a pensar em como sobreviver a mais um dia. Por que agora? Ela perguntou finalmente. Por que não há 8 anos? Por que não quando realmente importava? Daniel abanou a cabeça impotente. Porque sou um covarde. Porque passei 8 anos a dizer a mim mesmo que o que fiz não foi assim tão mal. Que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Porque a minha filha me fez uma pergunta ontem à noite que eu não soube responder. E percebi que se não fizer isso agora, nunca mais serei capaz de olhar para ela sem ver a minha própria vergonha refletida. Ele tirou um envelope do bolso do casaco e o estendeu com a mão trêmula. Esta é uma declaração juramentada assinada, uma retratação completa da minha declaração original. Entrei em contato com um advogado ontem. Ele disse que provavelmente não reabrirá o seu caso completamente, mas pode ser suficiente para entrar com um recurso para obter uma indenização adicional. A empresa de transportes chegou a um acordo com várias outras vítimas de acidentes ocorridos na mesma altura. E há provas de que pressionavam sistematicamente as testemunhas. Se conseguirmos provar um padrão de fraude, poderá ter uma hipótese. E se quiser, testemunharei pessoalmente.
Ficarei diante de um juiz e direi exatamente o que fiz e por quê. Vou deixar isso registrado. Vou arriscar ser acusado de perjúrio. O que for preciso. Grace pegou o envelope com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela o abriu lentamente, retirou as páginas e examinou o conteúdo com uma expressão que Daniel não conseguiu decifrar. Quando ela finalmente ergueu os olhos, eles estavam molhados. Você percebe que isso pode destruir a sua vida, disse ela suavemente. O seu emprego, a sua reputação. As pessoas vão saber o que você fez. A tua filha saberá. Daniel acenou com a cabeça, sentindo-se estranhamente calmo, apesar do terror que o atormentava desde a noite anterior. Eu sei, mas ela já me perguntou se eu tinha feito algo de errado. E prefiro que ela me veja assumir os meus erros e enfrentar as consequências do que passar o resto da vida a questionar-se se o pai dela é um covarde que só faz a coisa certa quando é conveniente. Pela primeira vez em 3 meses, a expressão de Grace suavizou-se ligeiramente. Não era perdão. Era muito cedo para isso. Talvez fosse sempre muito cedo para isso, mas era algo que parecia reconhecimento, como se ela o estivesse a ver como uma pessoa, e não apenas como o homem que a tinha magoado. Passei 8 anos a imaginar este momento, disse ela baixinho, a pensar no que diria se alguma vez tivesse a oportunidade de o confrontar. Eu tinha discursos inteiros planejados. Eu ia fazer você sentir cada pedacinho da dor que você me causou. Eu ia ver você se contorcer. Ela dobrou a declaração cuidadosamente e a colocou numa bolsa de lona pendurada na sua cadeira de rodas. Mas agora que isso está a acontecer, eu só me sinto cansada. Tão cansada de carregar essa raiva. Ela tem me consumido por 8 anos e eu acho que não tenho mais espaço para ela. Daniel sentou-se no banco ao lado da cadeira de rodas dela, subitamente exausto. Como te sentes? Perguntou ele, agora que me confrontaste. Grace ficou em silêncio por um momento, observando os passageiros matinais a passar apressados, todos correndo em direção às suas próprias urgências, aos seus próprios pequenos dramas, alheios ao silencioso acerto de contas que acontecia numa esquina ao amanhecer. Talvez, disse ela finalmente, talvez agora ambos possamos parar de carregar isto sozinhos. Não resolve nada. Não me devolve as minhas pernas, a minha carreira ou os últimos 8 anos. Mas pelo menos agora a verdade veio ao de cima. Pelo menos agora também tens de viver com isso. O processo legal demorou 9 meses. A declaração juramentada de Daniel, combinada com o testemunho de 2 outras testemunhas que também tinham sido pressionadas pelos advogados da empresa de transportes, foi suficiente para desencadear uma investigação federal sobre manipulação de testemunhas. O caso atraiu a atenção da mídia, inicialmente local, e depois foi divulgado por veículos de comunicação maiores, interessados em histórias sobre crimes corporativos e falhas do sistema de seguros. Daniel deu entrevistas, contou a sua história, explicou as suas escolhas sem tentar justificá-las. Ele perdeu o emprego na farmácia de Morrison quando a história veio a público. Mas também recebeu um e-mail inesperado de uma organização de direitos das vítimas oferecendo-lhe um cargo como coordenador de extensão comunitária. Eles queriam alguém que compreendesse por experiência própria como era fácil fazer a escolha errada sob pressão. Alguém que pudesse falar com as pessoas sobre fazer a coisa certa, mesmo quando fosse difícil. Grace recebeu um acordo que, embora não pudesse desfazer o dano, pelo menos proporcionava segurança. O suficiente para obter melhores cuidados médicos, um pequeno apartamento com recursos de acessibilidade, uma carrinha adaptada para que ela pudesse recuperar alguma independência. O suficiente para se inscrever em aulas online e começar a trabalhar para obter o diploma que ela havia abandonado há 8 anos. Não dança, essa porta estava fechada para sempre. Mas a administração artística, uma forma de se manter conectada ao mundo que ela havia perdido enquanto construía algo novo. Eles não se tornaram amigos. A ferida era profunda demais para isso. A história era muito complicada. Mas desenvolveram outra coisa. Talvez um entendimento mútuo ou um reconhecimento partilhado de que as pessoas eram confusas e complicadas e capazes tanto de causar danos tremendos como de mudar genuinamente. Às vezes, Daniel via Grace pela vizinhança e trocavam breves acenos, reconhecimentos cuidadosos da existência um do outro. Uma vez, no supermercado, ela deu-lhe um conselho sobre qual marca de massa era melhor.
Pequenas interações mundanas e cautelosas que lentamente construíram algo que não era amizade, mas também não era inimizade. Sophie perguntou-lhe uma noite, quase um ano depois daquele primeiro confronto, se ele se arrependeria de ter dito a verdade. Estavam a lavar pratos lado a lado na cozinha apertada do apartamento, com a janela aberta para deixar entrar o ar fresco da noite. Daniel pensou sobre isso, pensou mesmo, ponderando o custo em relação à alternativa. Arrependo-me do que fiz há 8 anos, disse ele finalmente. Arrependo-me de ter estado tão desesperado que me convenci de que estava tudo bem destruir a vida de outra pessoa para salvar a minha. Mas dizer a verdade, assumir a responsabilidade, foi a primeira coisa que fiz em muito tempo, da qual me orgulho. Sophie esbarrou o ombro nele, espirrando espuma de sabão. Eu também, pai. Também estou orgulhosa de si. Numa manhã no final de abril, quase um ano e meio depois daquela primeira confrontação sussurrada no estacionamento da farmácia, Daniel viu Grace do lado de fora de um café perto do campus da universidade. Ela estava sentada a uma mesa com um portátil aberto, papéis espalhados à sua volta, completamente absorta no que quer que estivesse a fazer. Daniel quase continuou a andar. Eles tinham estabelecido os seus limites, a sua distância cuidadosa, mas então ela olhou para cima e o viu. Por um momento, eles apenas se olharam através da calçada. Então Grace levantou a mão num pequeno aceno. Daniel hesitou, depois se aproximou. Projeto da faculdade? Perguntou ele, acenando com a cabeça para os papéis. Grace sorriu levemente. Proposta de tese de mestrado. Administração artística com foco em acessibilidade e espaços de performance. Havia algo diferente nela agora. Não era exatamente felicidade, mas uma espécie de impulso para a frente que não existia antes. Uma sensação de que ela estava a construir algo, em vez de apenas sobreviver. Parece incrível, disse Daniel, e falava a sério. Grace acenou com a cabeça e apontou para a cadeira vazia à sua frente. Tenha um minuto. Daniel sentou-se sem saber ao certo como seria a conversa, mas disposto a descobrir. Conversaram por quase uma hora, no início com cautela, evitando o assunto do passado entre eles, mas depois, gradualmente de forma mais natural. Grace contou-lhe sobre as suas aulas, sobre a pesquisa que estava a fazer, sobre como os locais de espetáculos poderiam ser redesenhados para acomodar bailarinos e espectadores com deficiência. Daniel contou-lhe sobre o seu trabalho na organização de direitos das vítimas, sobre as pessoas que conheceu que estavam a lutar com escolhas semelhantes às que ele já enfrentara. Não falaram sobre perdão. Essa palavra ainda parecia grande demais, pesada demais. Mas falaram sobre seguir em frente, sobre a estranha realidade de que os piores momentos da vida podem, de alguma forma, tornar-se a base para construir algo melhor. Quando Daniel se levantou para sair, Grace segurou a sua mão brevemente. Ainda não te perdoo, disse ela baixinho. Não sei se algum dia vou perdoar. O que fizeste custou-me 8 anos da minha vida, e não posso simplesmente apagar isso. Ela fez uma pausa, mantendo o olhar fixo nele. Mas também não te odeio mais, e acho que isso importa. E acho que isso vale alguma coisa. Daniel assentiu, com a garganta apertada. Obrigado, conseguiu dizer, por me dares a oportunidade de corrigir o erro, mesmo que tenha sido 8 anos tarde demais. Por não me teres destruído quando tinhas todo o direito de o fazer. O sorriso de Grace era triste, mas genuíno. Destruir-te não me teria devolvido as minhas pernas. Não me teria feito sentir melhor. Aprendi isso da maneira mais difícil. Mas ver-te realmente tentar consertar o que quebraste. Isso ajudou, não completamente. Não o suficiente, mas ajudou. Eles se separaram então. Grace voltou para o campus. Daniel foi para casa preparar o jantar antes que Sophie voltasse da escola. Ele pensou nas palavras dela enquanto caminhava, revirando-as em sua mente como pedras lisas. Ela não o perdoou, mas também não o odiava mais. Não era redenção. Isso era muito perfeito. Simples demais para algo tão complicado quanto o que eles haviam passado. Mas era alguma coisa, uma pequena misericórdia num mundo que raramente oferecia segundas oportunidades. Um lembrete de que as conversas mais difíceis eram muitas vezes aquelas que nos libertavam. Naquela noite, Sophie fez o trabalho de casa na mesa da cozinha, enquanto Daniel cozinhava. Ela estava a escrever um ensaio sobre coragem moral para a aula de inglês,
e não parava de lhes fazer perguntas sobre o que significava fazer a coisa certa quando era assustador. Daniel respondeu da forma mais honesta que pôde, baseando-se nos seus próprios fracassos e no longo caminho para se recuperar deles. Quando Sophie finalmente terminou a sua redação e a leu em voz alta, um texto sobre como a verdadeira coragem significava admitir os seus erros, mesmo quando as consequências eram terríveis, Daniel sentiu lágrimas nos olhos. Isso é lindo, querida, disse ele quando ela terminou. Sophie encolheu os ombros, envergonhada, mas satisfeita. Eu só escrevi sobre ti, pai, sobre o que fizeste. Daniel a abraçou, segurando-a com mais força do que o necessário. Sabes que não sou um herói, certo? O que fiz há 8 anos foi terrível. Magoei alguém gravemente porque estava com medo e fui egoísta. Sofia afastou-se para olhá-lo com seriedade. Eu sei, mas corrigiste o erro quando podias ter continuado a esconder-te. É isso que te torna corajoso. Não o fato de nunca teres cometido erros. O facto de teres corrigido o erro, mesmo que fosse difícil. Nos anos que se seguiram, Daniel às vezes pensava naquela manhã no estacionamento da farmácia, quando Grace agarrou o seu pulso e sussurrou aquelas palavras terríveis. Não se lembra de mim, pois não? Ele se lembrava do choque do reconhecimento, da compreensão doentia do que tinha feito e do que isso lhe custou. Mas também se lembrava da manhã na cafetaria, quando ela lhe disse que não o odiava mais. Quando ela lhe ofereceu não o perdão, mas algo quase tão valioso. O reconhecimento de que as pessoas podem mudar, podem enfrentar o seu pior lado e escolher tornar-se melhores. Não foi um final feliz. A Grace nunca mais dançaria, nunca recuperaria os 8 anos que perdera. O Daniel nunca escaparia totalmente da culpa pelo que tinha feito. A consciência de que a sua covardia tinha destruído os sonhos de alguém, mas foi um final honesto. Um final verdadeiro. E num mundo que muitas vezes trocava mentiras reconfortantes, a verdade parecia ser a única coisa pela qual valia a pena lutar. Ele ensinou isso a Sophie, pelo menos, que coragem não era nunca ter medo ou nunca cometer erros. Era enfrentar as pessoas que você havia magoado. Assumir o que tinha feito e construir algo honesto a partir das ruínas do que tinha destruído significava ser visto no seu pior momento e, de alguma forma, escolher continuar a tentar ser melhor. E nas manhãs em que Daniel deixava Sophie na escola, quando havia a atravessar aquelas portas duplas com a sua mochila, a sua confiança e a sua crença inabalável de que as pessoas podiam mudar, ele pensava que talvez isso fosse suficiente. Talvez fosse tudo o que qualquer um deles tinha. A oportunidade de parar de fugir dos nossos fantasmas, enfrentar os danos que causamos e passar o tempo que nos restava a tentar deixar as coisas um pouco melhores do que as encontramos. A Grace deu-lhe essa oportunidade, deixou-o ver-se claramente em toda a sua fraqueza e egoísmo, e depois deu-lhe espaço para tentar tornar-se alguém diferente. Alguém que pudesse olhar a sua filha nos olhos e ensinar-lhe que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre melhor do que uma mentira confortável.